A paz do Senhor Jesus a todos vocês que vão me ouvir nesta hora. Este é mais um vídeo que eu gravo, para a glória e honra do Senhor, do nosso Deus. E me sinto muito feliz e honrado de poder compartilhar com os irmãos e amigos a respeito da palavra de Deus. E hoje me veio muito no meu coração gravar mais um vídeo a respeito da vinda do Senhor. E para tanto, nós vamos ler e refletir nas palavras do apóstolo Pedro, que ele escreveu e está na Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 3. Capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 3 em diante. Vai dizendo assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Infelizmente, nós, crentes em Jesus, ouvimos muito isto no dia de hoje, Pessoas escarnecendo, pessoas que não acreditam na vinda do Senhor Jesus e escarnecem daqueles que creem, de mim, de você que crê na vinda do Senhor Jesus. E muitos dizem exatamente essas mesmas palavras, Desde há muito tempo, aqui na Bíblia fala desde que os pais dormiram, ou seja, desde muito tempo é anunciada a vinda do Senhor, e cadê que ele não vem? Então essa história é balela, isso é conto da carochinha, isso não existe, Mas o que o apóstolo Pedro ele vai falando na palavra dele? Vamos continuar a ler para a gente entender que a vinda do Senhor Jesus é certa, que ele virá sim, e virá numa hora em que ninguém vai estar esperando. Porque a gente imagina um determinado momento, a gente fica com aquela vontade que seja um determinado momento, Nós, como seres humanos, a gente procura estudar, a gente procura fazer cálculos. Eu deixo isso por conta dos irmãos, eu nunca fui muito bom de cálculos mesmo, Então, muitos irmãos que têm uma mente matemática muito boa, então conseguem calcular dentro das escrituras, dentro de uma visão de Israel, uma visão escatológica de Israel, do tempo de Israel, e por aí vai. Então, consegue-se chegar a um determinado tempo, determinado momento, e aí a gente fica naquele aguardo: será que vai ser agora, vai ser nesse momento? Aí passa aqueles dias e não é. A gente continua aguardando, a gente que é crente mesmo, crê de fato, não é só de boca para fora. Então, se não acontece, a gente continua a crer que vem, que o Senhor vem. Ele tarda, mas não demora. Ele tarda, mas não demora. O noivo se atrasou, O noivo se atrasou, mas quando deu meia-noite, ele veio. Ele se atrasou, mas ele veio e entrou para dentro das bodas, junto com as 5 virgens, junto com as pessoas que estavam preparadas para entrar. E assim vai ser naquele grande dia. Quando ele chegar, ele vai encontrar muita gente despreparada, muita gente que não acredita, E exatamente como está escrito aqui também, desde muito tempo que a gente ouve isso não vai acontecer. Eles vão ser pegos de surpresa e vai entrar com ele aqueles que estão preparados. Porque eu e você que se prepara, que acredita e se prepara, nós vamos entrar para as bodas, mas os outros vão ficar de fora. Então, o que vai dizendo a palavra de Deus, no versículo 5 ele diz: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Então, o que ele quer dizer aqui é que voluntariamente eles ignoram que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, os céus e a terra já existiram. Então é eterna, uma coisa eterna, Desde a antiguidade já existiram. Não, a terra não é eterna, a terra foi criada, Mas os céus e a terra foram criados, mas Deus é eterno. E se ele é eterno, as coisas que nós vemos, elas não são reais. As coisas que nós não vemos é que são as coisas reais. Depois eu vou tentar explicar isso que eu quis dizer para vocês,
está bem? Porque assim, o que nós estamos a passar é passageiro, né? Eu estou a vestir uma roupa, eu estou dentro do meu corpo, mas tudo isso é passageiro. O que virá de fato é o que já existe. O que virá para nós, que somos temporais, já existe o que é atemporal. Já existe. Não sei se vocês conseguem me entender. A palavra de Deus é muito clara quando ela diz que desde a antiguidade, né, tudo já existia. Desde a antiguidade a terra já existia, os céus já existiam, a terra que foi tirada do meio da água. E no versículo 6 ele diz, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Por causa da incredulidade daquela gente, eles pereceram. Porque Deus prometeu que ia mandar o dilúvio e mandou mesmo, né? Da mesma forma, meus amados, vai acontecer agora nesses tempos que nós estamos a viver. As pessoas não querem abrir os olhos, as pessoas não querem ouvir, então elas vão ser pegas de surpresa. E quando elas virem, elas ficaram para trás, né? Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Vejam, as pessoas que não creem, as pessoas que continuam a dizer, sempre foi dito isso, que ele vem, e ele não vem nunca, ele não virá coisa nenhuma. Isso é história de crente, né? Como se nós crentes fôssemos doidos, loucos ou qualquer coisa assim, né? Embora o Senhor chame as coisas loucas deste mundo para deixar as coisas sábias sem entendimento, né? As coisas sábias, os sábios ficam, mas como é que pode ele ou ela, que não tem conhecimento, que não tem entendimento, falar esse tipo de coisa? Porque o Senhor confunde eles, trazendo os loucos para confundir os sábios. Mas então, no final dos tempos, o Senhor vai fazer o juízo dele. E o juízo vai trazer a perdição dos homens ímpios, os homens que não creram no Senhor Jesus, os homens que não quiseram aceitar Jesus, os homens que não quiseram entender a palavra de Deus, que não quiseram ouvir as palavras dos servos do Senhor Jesus, os atalaias que estão neste mundo, pregando, falando, o que eu estou a fazer agora, né? Só Jesus salva, e as pessoas não acreditam, as pessoas não querem saber. Aí cultiva lá o seu santinho de devoção e acha que está ótimo, que está tudo muito bem, né? Por quê? Porque enganoso é o coração do homem, enganoso é o coração do homem. O que eles acham, o que eles pensam, eles acham que estão certos, eles estão se enganando a si próprios, porque tem alguém, um espírito muito ruim, que faz com que eles tenham a visão tapada, que tenham os ouvidos tapados, eles não enxerguem, não ouvem aquilo que lhes é dito. Porque pela palavra a gente consegue entender e enxergar as coisas espirituais, mas eles não querem saber. Quantos passam de longe de uma Bíblia? Quantos têm horror em chegar perto de uma Bíblia? Sabe, as pessoas ímpias, elas não têm nem vontade de pegar numa Bíblia, como se a Bíblia fosse dar um choque. Porque tem algum mistério na Bíblia. Então elas têm um pavor de mexer nela, né? Isso é alguma coisa que elas têm dentro dela. Eu sei porque eu já fui ímpio. Eu sei porque eu já fui homem do mundo. Então eu sei que eu tinha minhas reticências de tocar numa Bíblia, de abrir uma Bíblia, né? E lembro-me muito bem no passado, uma vez eu ganhei uma Bíblia de uma tia que nem era cristã, mas ela me deu uma Bíblia, ela resolveu me dar uma Bíblia no meu aniversário. E eu dei um sorrisinho, né? Gostei, mas não gostei. Não era o presente que eu queria receber. Então, eu educadamente aceitei, agradeci. E aí, eu tendo a Bíblia na mão, o que eu ia fazer com aquela Bíblia? Tinha que ler, né? Então, eu fui abrir no livro de Gênesis. No livro de Gênesis. Uma pessoa que tenta ler a Bíblia sem o Espírito Santo, meus amados, ela não consegue. A Bíblia se torna tediosa, chato de se ler, porque ela não tem entendimento espiritual. Então eu comecei a ler Gênesis, aquilo foi me incomodando, foi me angustiando, eu fechei a Bíblia e nunca mais abri. Nem sei onde foi parar aquela Bíblia que eu ganhei da minha tia. Não sei. Foi muito tempo antes de eu me converter. Então o homem natural, o homem do mundo, ele não consegue por ele mesmo, né? E quando ele consegue
a ler a Bíblia numa ótica intelectual, ele lê, mas o entendimento que ele tem não é o mesmo que um homem que tem o Espírito Santo. Não é o mesmo, ele lê na ótica intelectual. Então ele vai interpretar da forma intelectual que ele tem, e ele vai interpretar de forma errada. Ele não vai perceber as coisas espirituais que estão escritas nesse livro, que é um livro espiritual, para pessoas espirituais. A Bíblia é um livro espiritual para pessoas espirituais. Ela consegue transformar a vida de uma pessoa que o Senhor já está tocando o coração, que é para que aquela pessoa seja dele, porque o Senhor escolheu aquela pessoa. Então, se ela abrir a Bíblia, e sem ter o Espírito Santo ainda, mas se ela abrir a Bíblia, ela vai enxergar alguma palavra que vai tocar no coração dela, porque a Bíblia é capaz de fazer isso. A palavra de Deus é capaz de fazer isso. Então, ela vai ser tocada. E neste momento, quando ela for tocada, aí ela vai se entregar a Jesus. No momento que ela se entrega a Jesus, ela recebe por promessa do Senhor Jesus o dom do Espírito Santo. E aí ela passa a ler a Bíblia de forma espiritual. E aí toda a Bíblia vai ter um entendimento diferente para ela que ela não tinha antes, né? Então, no 7 vai dizendo assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O apóstolo, ele falou isto para poder as pessoas entenderem que o tempo que as pessoas estavam achando que era muito longo, muito demorado, para o Senhor não é nada. É o que eu disse, por isso eu disse, o que nós vemos não é, e o que a gente não vê é o que é, né? Então, o tempo é uma coisa muito passageira, para o Senhor não é nada, sabe? O mundo foi criado ontem para Deus, Ele criou o mundo ontem. Ele fez a mim e a você, Ele fez a mim e a você através de Adão e de Eva ontem. Para o Senhor foi ontem, passou um dia só, né? E para nós passaram-se centenas de anos, 6.000 anos, né? Praticamente desde a criação do primeiro homem, 6.000 anos mais ou menos, eu acho que é isso. Para nós é um tempo enorme, né? A vinda do Senhor Jesus, que está prometida há 2.000 anos atrás até agora, para nós é um tempo enorme, mas para Deus, que é atemporal, que para Ele não vive dentro do nosso tempo, para Deus esse tempo não é nada. Então, se Jesus vier amanhã ou depois ou ano que vem, para Deus não é nada. Então, o que nós não vemos é que é o real, que é uma coisa eterna. O que é eterno que é o real. Tudo isso que nós vemos, isso não é o real. É só passageiro. Não sei se vocês conseguem me entender. Porque assim, até a minha Bíblia, amados, até a minha Bíblia, ela é algo material, ela é algo material. Um dia ela vai se deteriorar, ela vai se acabar. Esta Bíblia aqui, este exemplar, um dia vai se deteriorar e vai acabar, porque fica velho também. Se eu tivesse colecionado as minhas Bíblias, a minha primeira Bíblia depois de cristão, né, estaria hoje aos pedacinhos, até porque a gente manuseia muito a Bíblia, né? Quem tem prazer em manusear a palavra, manuseia muito. Então ela estaria aos caquinhos, estaria guardada como uma relíquia, vamos dizer assim, né? Então a palavra de Deus também vai passar, tudo vai passar, mas as palavras do Senhor não vão de passar. Por quê? Porque Ele é eterno, porque as coisas atemporais são eternas. E quando nós deixarmos esse corpo terreno, esse corpo material, esse corpo que tem um tempo para ele existir, nós vamos entrar na eternidade, nós vamos passar a ser atemporais. E aí é que nós vamos entrar nessa parte em que o que nós não vemos é o que nós vamos participar. Nós vamos estar no que a gente não vê ainda. Então ali sim será o real. Por isso que nós devemos nos preocupar com a nossa salvação. Por quê? Porque o muito mais importante é o que eu não vejo, porque o que eu vejo é que vai ser uma eternidade. E quando a gente fala em eternidade, a gente está falando para todo um sempre. Não é 1, 2, 3, 10, 100, 5.000 anos. Não, é sempre, para sempre. E eu quero estar neste mundo em que eu não vejo, neste mundo que é o real,
que eu não vejo, eu quero estar para sempre com o meu Senhor. Porque existe também, neste mundo que não é real para nós, que a gente não vê, o lugar tenebroso, reservado para o diabo e seus anjos. Mas os homens ímpios para lá estão indo, e para lá irão todos aqueles que não quiserem dar ouvidos à sã doutrina de Deus, as palavras de Cristo Jesus. Não aceitarem Jesus como seu Senhor e único e suficiente Salvador. Então estes homens irão para lá, também será eterno, eles vão passar uma eternidade no fogo, amados. É cruel e é terrível, mas não é cruel porque Deus é cruel, é porque Deus é justo. Deus é bom, mas Ele é justo. Muitas das pessoas ímpias que creem em Deus, elas falam isso, Deus não é cruel, Deus é bom. Então eles não acreditam que Deus vai lança as pessoas no fogo, que lança as pessoas no inferno. Jesus disse isso várias vezes. Num lugar que tem fogo e enxofre, e que tem verme. Senhor Jesus disse, isso está escrito, relatado aqui na palavra dele, nos evangelhos. A gente lê, a gente vê. E as pessoas não querem acreditar. Elas preferem acreditar no que a mente delas, no que o coração delas diz para elas. Não se preocupe, Deus é bom. Deus é bom e você não vai, depois da morte, para lugar nenhum ruim. É só não fazer nenhuma maldade. É viver bem, viver a sua vida, com seu trabalho, com sua família. Segue em frente que vai estar tudo bem. Mesmo essas pessoas que têm uma vida correta, uma vida decente, que não faz mal a ninguém, mesmo essas pessoas são consideradas ímpias. Por quê? Porque o pecado habita nelas e elas não têm perdão do Senhor. Porque elas não pedem perdão ao Senhor, porque elas não se entregam ao Senhor e não pedem perdão. Então o pecado está nelas. E porque o pecado está nelas, elas são ímpias, elas morrerão e irão para o inferno. Sem dúvida, amados, não tem bondade que eu faça que vá me justificar para eu subir, para eu estar no céu com o Senhor para sempre. Não tem bondade. Eu posso me trancar num convento a minha vida inteira e ficar ali nos pés daquelas imagens, rezando, nos pés daquele crucifixo com Jesus pregado lá, coisa que Jesus já não está mais há muito tempo, mas ficar lá nos pés daquela cruz com aquela imagem de Jesus crucificado, rezando, coberto da cabeça até os pés com aquelas roupas, não adianta. Se eu morrer sem Jesus, sem ter aceitado Jesus, eu vou para o inferno. Você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. E o inferno não é um lugar bom, não é uma brincadeira. É verdade e está relatado na Bíblia, na palavra de Deus. A mesma que eu estou lendo agora. Mas lá nos evangelhos você encontra Jesus falando sobre isso. O próprio Senhor Jesus disse sobre isso. Então como não acreditar? Que dirá os homens ímpios maus, né? Os que têm prazer em fazer maldade, os que têm prazer em enganar os outros, os que têm prazer em trapacear os outros. Estes têm um castigo ainda mais certo se não se converterem. Porque por pior que seja o homem, se ele de verdade, de coração, ele se converter ao Senhor Jesus, todos os seus pecados são perdoados. Irmão Evandro, até um criminoso, um homem que faz mal, que mata crianças e tudo, até este, porque Deus é justo. Se ele se entregou ao Senhor, se ele pediu perdão, o Senhor perdoa, porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Então, eu posso enganar aqui o meu irmão, estou pecando igual o homem que está lá cometendo crime com uma criança, é igual para Deus, amados. Pecado é pecado, ele não importa a aparência dele para nós, porque nós fazemos a distinção do que é grande e do que é pequeno, mas para Deus tudo é igual, é pecado. Então não vai para o céu o homem que não tem a Jesus, né? Então, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então ele está explicando aqui que ele não veio ainda, porque não é tempo dele vir, porque ainda não passou o tempo que tem que passar. Que para ele é como se fosse ontem. Jesus passou nessa terra ontem. Para ele foi ontem, amados. Para nós tem 2000 anos atrás. Eu nasci praticamente há 60 anos atrás. Mês que vem eu faço 60 anos, né? Para a glória de Deus do Senhor. Há quase 60 anos atrás eu nasci. Mas olha quanto tempo tem que Jesus veio. Isso no nosso tempo, no nosso calendário. Quanto tempo tem? Eu não existia.
Eu não existia, mas para Deus eu já existia. Para Deus você já existia. No mundo que a gente não enxerga, no mundo que não é real para nós já existíamos. E nós vamos continuar existindo nesse mundo que a gente não vê, que não é real para nós, mas que é real para Deus, que é o verdadeiro mundo real, que é esse que a gente não vê, que é o verdadeiro mundo real. Por isso, amados, eu aprendi uma coisa, outro dia assistindo uma mensagem do pastor Carlos Cardoso, me tocou muito o coração uma parte que ele falou sobre isso. Então, aconteça o que acontecer, eu estando em Cristo, eu estou mais que tranquilo. Aconteça o que acontecer, não tem que temer a nada, porque isso aqui é tudo passageiro, isso aqui não é o real, isso aqui é passageiro. E quando passar isso daqui, eu vou entrar no que é real, que é a eternidade. Vocês conseguem me compreender? Eu vou entrar no que é real. O real é a eternidade. É o que a gente não vê. Por isso o nome fé. Por isso a fé. Quando nós temos fé, a gente tem fé naquilo que a gente não vê. Né? Porque como é que eu vou ter fé em algo que eu estou a ver? Por exemplo, eu tirei do meu celular, eu tirei essa capinha do meu celular para poder colocar ele aqui no aparelho, né? Isso eu estou vendo. Eu preciso ter fé que isso aqui existe? Não preciso, né? Não preciso ter fé nisso aqui. Isso está ali, eu estou vendo aquilo ali. Agora, no Deus invisível, eu tenho fé porque eu creio nele. Se eu creio nele, eu tenho fé naquilo que eu não vejo. Isso é fé. Se eu creio no Senhor Jesus, eu não vi o Senhor Jesus neste mundo. Estava longe de estar aqui nessa época, né? Mas pela sua palavra, eu creio nele. Então, isto é fé. Eu creio nas palavras dele. Eu creio que eu sou salvo. É fé. Eu não vejo a salvação. Eu não consigo apalpar a salvação, mas é fé. Eu creio no amor que Deus tem por nós. Tanto amor que ele enviou o seu próprio Filho, que é Jesus, para o mundo. Para que todos que crescem nele não tivessem a morte, mas tivessem a vida eterna. Todos que creem em Jesus, creem de verdade, terão a vida eterna. Uns passaram muito mais dificuldades que os outros passaram menos dificuldades, mas cada um escolhe. O Senhor Deus escolhe cada um do jeito que Ele quer. Ele tem propósito na vida de cada um do jeito que Ele quer. Uns Ele dá até vida mansa, outros Ele dá vida muito atribulada, mas é o Senhor que quer isso. É o Senhor que escolheu assim. Ele tem um propósito para tudo. Sabe, amados? Então, aconteça o que acontecer, nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo um mundo diferente, o mundo está às avessas, né? E eu não creio que vai melhorar. Muita gente está crendo que vai melhorar, que vai passar, que vai voltar. Eu não creio nisso, né? Não estou sendo pessimista, é os meus olhos espirituais que me fazem enxergar que não vai ter melhora, que Jesus está às portas, e Jesus vem, e a ordem mundial vai ser instalada, e o anticristo vai se revelar, e enfim, é caminhar para o fim, né? Para o fim dos 7 anos de tribulação, para o fim, quando Jesus vai voltar com os seus santos, para por fim todos esses pecados, toda essa maldade na terra. Isto tudo já existe, tudo isso já existe, é que a gente não vê, mas já existe. O mundo que eu vivo, o mundo que você vive, não é o mundo real. Embora pareça real, eu posso tocar nessa parede, eu posso tocar nessa mesa. Olha o barulhinho, eu posso tocar em mim, eu posso tocar nas coisas. Esse parece ser o mundo real, mas não é o mundo real. O mundo real é o que a gente não vê, amados. É de onde eu vim para onde eu vou, é de onde você veio para onde você vai. Ou seja, seu espírito veio de Deus, mas você, dependendo da sua decisão neste mundo, da sua decisão, você vai voltar para o Pai ou você vai para um lugar ruim. Depende da sua decisão. Estas palavras que eu estou a falar não são palavras para assustar, são palavras para acordar aquele que está a dormir. E não é só o homem ímpio, o homem sem Cristo, mas os próprios crentes que muitos estão a dormir um sono profundo, que não conseguem entender que Jesus está às portas. E quando o Senhor Jesus retirar aqueles que são seus, os seus escolhidos, eles vão sofrer uma angústia profunda porque eles não acreditaram e então eles ficaram. Eu creio que haverá oportunidade para esses, haverá, mas debaixo de muito sofrimento. E no versículo 9, a palavra de Deus vai dizendo: o Senhor não retarda a sua promessa. Olha,
O Senhor não retarda a sua promessa. Para Ele, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, mas Ele não retarda a sua promessa. O que parece tardio para nós, mas para o Senhor não é tardio, porque o Senhor é atemporal. O Senhor não está dentro deste tempo. Ele não vive, Ele não age dentro deste tempo. O Senhor é atemporal. Quando chegar o momento certo, Ele vai vir buscar o seu povo. Ele não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por que Jesus não veio ainda, amados? A própria palavra de Deus diz, por que Jesus ainda não veio? Jesus poderia ter vindo até na época dos apóstolos, porque o apóstolo Paulo esperava Jesus. Quando ele fala, e nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Ele fala primeiro dos mortos, que vão se levantar e vão subir aos céus. E depois nós, os que estivermos vivos. O apóstolo Paulo ele falou, nós. Então, significa dizer que ele esperava que o Jesus voltasse naquela época. Mas por que Jesus não voltou? Porque ele sabe que durante muitos anos ainda pela frente, muitos aceitariam ele. Ele não deixaria essa multidão se perder. Ele queria esse povo com ele. Ele não queria, ele quer esse povo com ele. Por isso ele está sendo longânimo. Por isso ele está deixando o tempo passar, para que as pessoas não venham a perecer, mas que venham a arrepender-se. E daí ele usa os seus servos, os que estão no mundo, que hoje acreditam piamente nele, para comunicar a você que Jesus está vindo, que Jesus pode te salvar e que Jesus está vindo para levar aqueles que são seus. Tá? Mas se você não acredita nisso, você vai se arrepender amargamente quando isso acontecer, e você vai ver que nós estávamos com razão, que a palavra de Deus está com a razão. Porque nós não falamos de nós mesmos, nós falamos o que está escrito na palavra de Deus. O que está escrito na palavra de Deus é a verdade. A verdade não sou eu que falo, a verdade eu digo que é a palavra de Deus. Jesus é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus Pai, senão por Ele, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Ninguém vai a Deus senão por Ele. A palavra de Deus é verdade, amados. Então, se você não acredita, é bom você acordar. Acorde enquanto há tempo, porque se você ficar aí para trás, você vai sofrer amargamente, vai chorar amargamente, vai sofrer muito. E se você resolver se entregar a Jesus, você vai ter que pagar com a sua própria vida, porque no momento nós vivemos pela graça, e quem pagou pela nossa vida foi Jesus. Ele morreu naquela cruz por todos nós. Mas depois que a porta da graça for fechada, depois que o Senhor Jesus vier levar os seus escolhidos, aqueles que ficarem vão ter que pagar com a sua própria vida, vão ter que se deixar enforcar, vão ter que se deixar degolar para poder serem salvos, para poder ser salvo, porque esse corpo não é nada, esse corpo, como eu disse, ele não é o real. Então, as pessoas vão ter que entregar suas vidas, seu corpo, para que eles possam entrar no real, que é o atemporal. Oh, amados, isso é fantástico, isso é muito grande, isso é muito tremendo. O que é real e o que não é real. O mundo físico que nós vemos é real para os nossos olhos humanos, mas ele não é real para os nossos olhos espirituais. Porque tudo isso daqui é passageiro, tudo isso é passageiro. Um dia existiu, passou a existir, e um dia vai deixar de existir. Mas a palavra do Senhor jamais deixará de existir. A palavra dele vai ecoar por toda a eternidade. Não mais escrita não vai ter mais necessidade da palavra escrita, não vai ter mais necessidade de templos, pois o Senhor será o nosso templo vivo. O Senhor estará iluminando a todos nós. Nós estaremos debaixo dele, da sua luz, da sua palavra eternamente. Então não vai ser preciso mais a Bíblia, não vai ser preciso mais os templos erguidos para a congregação, para se congregar, para adorar a Deus congregados, juntos, unidos em comunhão. Tudo isso não vai ser preciso, porque nós já vamos viver em comunhão eterna. Todos aqueles que foram chamados e aceitaram o chamado vão viver juntos. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, olha só, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ninguém vai estar a perceber, ninguém, é o que eu disse.
As pessoas estão argumentando, as pessoas dizem o tempo todo, há 2000 anos que as pessoas falam, desde que os meus pais dormiram. A gente ouve dizer isso e ele não vem coisa nenhuma. Hoje as pessoas falam isso. Há muito tempo que se fala isso. Os crentes do passado falavam isso e nunca veio coisa nenhuma. Infelizmente, meus amados, tem muito crente dando mau testemunho. Muito crente marcando coisas que não existem, que Deus não deu data para ninguém, não deu dia nem hora para ninguém. O Senhor, Ele nos faz entender o tempo. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo. A gente entende perfeitamente bem, porque os sinais estão todos aí. E nos faz entender que este é o tempo em que o Senhor virá para levar o seu povo. Mas o dia e a hora ninguém sabe. E ninguém vai saber, Ele não vai revelar, não adianta. Entende? Até eu mesmo caí nesse erro um dia de eu imaginar um determinado dia. Mas eu não falei. Eu fiquei com receio de falar, porque eu conheço a palavra de Deus. E passou aquele dia e realmente não aconteceu, então eu estava enganado. Graças a Deus que eu não coloquei aqui, né? Olha, dia tal, que eu cairia no ridículo, como muitos estão caindo. E muita gente, amados, escarnece ainda mais. Por quê? Por causa de todos são tidos como iguais. Por causa de todos são tidos como iguais. Por causa de alguns pastores, falsos pastores, por causa de alguns pastores que querem arrancar a pele das ovelhas e não querem cuidar das ovelhas, querem arrancar o couro, a pele das ovelhas. Por causa destes, todos os demais pagam. As pessoas não confiam mais nos pastores. Por quê? Porque generalizam. Todos os pastores são iguais e não é verdade, amados. Não é verdade, não. Eu conheço pastores que são sérios, homens de Deus de verdade, que estão comprometidos com a palavra, que servem a Deus de verdade, que estão comprometidos, que querem levar a palavra, que querem fazer a obra, que cuidam, sim, das ovelhas que eles sabem que não é deles, mas que é de Jesus. Eles estão temporariamente ali cuidando daquelas ovelhinhas que Jesus, a responsabilidade que eles têm é muito grande. A responsabilidade que um pastor tem é muito grande. Eu dou graças a Deus por eu não pastorear a igreja nenhuma. Dou graças a Deus, porque a responsabilidade é muito grande. E os pastores terem que ouvir isso o tempo todo, que eles não prestam, que estão pegando dinheiro de todo mundo, que estão comendo dinheiro de todo mundo, que estão ensinando falsas doutrinas. Isso não é verdade, amados. Os youtubers que falam isso, eles não sabem o que estão a dizer. Eles não sabem o que estão a dizer. Entende? É porque eles querem ficar fora de uma congregação. Eles gostam de ficar fora de uma congregação e se acham muito importantes. E acham que eles são o tal, que a palavra que eles falam que é a verdade. A própria palavra de Deus fala nas congregações. Quantas e quantas vezes a gente vê aqui na palavra de Deus falando sobre congregação, da importância da congregação. Se não me engano, está em Efésios, que foi dito que naquela época, que muitos se afastavam da congregação, muitos se afastavam. E nos dias de hoje são milhares que se afastaram das congregações e não voltam, e muitos por culpa desses youtubers que vão responder por isso. Vão responder, porque muitos crentes se afastaram das suas congregações por causa desses youtubers que são desigrejados e acham que estão certíssimos. Nós somos o templo vivo de Deus. Sim, verdade, nós somos o templo vivo. Mas somos corpo, somos membro do corpo. E os membros precisam estar unidos, precisam estar juntos. Pelo menos uma vez por semana os membros têm que se unir. Isso é bom, isso é agradável. A palavra de Deus diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. E a comunhão é estar juntos, não é essa comunhão de eu estar aqui e você está aí no Brasil me ouvindo. Eu não estou em comunhão com você agora, meu amado, não tem como. Você está me ouvindo, a gente tem essa possibilidade de nos comunicarmos através dos meios da web, mas eu não estou em comunhão com você porque você não está me vendo. O meu pastor, ele não entra nessa história de fazer a ceia online. Aí ele bota lá na casa dele, cada um de nós faz na nossa casa. Ele não entra nessa, porque ele também não vê isso como certo. Da mesma forma como eu vejo. Porque comunhão a gente tem que estar junto. Eu tenho que ver, eu tenho que ouvir, eu tenho que sentir o meu irmão, meu pastor. Então, amados, o Senhor virá como ladrão de noite.
ele virá como ladrão. Ladrão, ele não diz que ele vai chegar, ele chega de mansinho e rouba. O Senhor vem assim, devagarzinho. Ele vem num horário que ninguém percebe, ninguém sabe, e ele vai levar os seus. E as pessoas vão ficar por aí. Vão ficar tristes, vão ficar amarguradas. Por quê? Porque não creram. Porque não creram. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? Que pessoas convém ser em santo trato e piedade? Aí a gente está a falar, aqui o apóstolo está a falar para os crentes, né? Que tipo de irmão ou irmã ou crente em Jesus que você deve ser em santo trato e piedade? Sabendo que todas essas coisas vão acabar. Porque isso aqui tudo vai acabar no fogo um dia, vai acabar, né? É a palavra de Deus que diz, o que é real vai deixar de existir para que exista só o que verdadeiramente é real, que é o que a gente não vê. Eu não sei se os irmãos vão entender minhas palavras, mas eu acho que eu estou procurando ser bem claro, né? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Isso é quando o Senhor trouxer mesmo o juízo, né? Juízo, aí tudo isso vai acontecer, a terra vai arder. A terra vai arder e tudo que é pecado não vai ficar mais vestígio de pecado na terra. Não vai ficar vestígio porque vai tudo arder. Vai queimar tudo, amados. Tudo, tudo, tudo. A gente é pecador não confesso, a gente é ímpio, é do mundo, e em determinado momento a gente ouve a palavra, a gente ouve o Senhor e a gente o aceita. A gente passa a ser um servo do Senhor, a gente passa a ser um homem e uma mulher de Deus, a gente passa a ser cristão, né? A gente passa a ter o selo do Espírito Santo em nossa vida. E aí o que a gente tinha, a gente desfaz, a gente se desfaz. Então muitas dessas coisas vão ficar no mundo, aquelas coisas que os crentes se desfizeram vão estar no mundo. Tem coisas que a gente não vai queimar, que a gente vai simplesmente desfazer, vão ficar no mundo. E como é que essas coisas vão se acabar? O Senhor vai queimar tudo, o Senhor vai desfazer de tudo. Ele vai purificar a terra. Mas nós, segundo a sua promessa, guardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. E aí sim, quando passar tudo, mas tudo mesmo, inclusive o milênio, nós vamos ter um novo céu e uma nova terra. E aí, amados, vai habitar somente a justiça. Somente a justiça. Que coisa gloriosa, amados. Eu vou parar por aqui, nesse versículo. Espero que vocês tenham me ouvido, espero que fique no coração de vocês. Se você ainda não tem Jesus, acorda para a vida, viu, meu amado? Acorda para a vida, minha amada, porque Jesus vem e falta pouquinho, muito pouquinho de tempo, né? A gente acabou de falar que para Deus um dia com 1000 anos, mas o Senhor deixou claro para nós quando as coisas acontecessem, estaria perto do fim, né? E tudo está a acontecer. Está perto, inclusive, do finzão mesmo, já está perto. Jesus vem, vai resgatar o seu povo, virão 7 anos tenebrosos na terra, o Senhor Jesus volta, o Senhor Jesus vai dar fim a todos aqueles ímpios, vai matar o anticristo, vai matar o falso profeta, vai jogar Satanás no abismo, trancafiá-lo por 1000 anos. Durante esses 1000 anos, Jesus vai reinar em pessoa na terra, lá de Jerusalém. Os seus santos vão estar com ele, vão estar reinando com ele, porque a palavra de Deus diz que os seus santos reinarão também, né? E depois disso tudo, quando acabar tudo isso, Satanás será solto um pouquinho de tempo, vai enganar as nações novamente, porque o homem é muito passivo disso, de ser enganado. Ele vai enganar novamente as pessoas que estão a viver ali, porque no milênio vão existir as pessoas que vão estar normais. Os santos que vão subir agora vão ter o corpo transformado, mas as pessoas que entrarão no milênio, as pessoas como eu e você normais, elas vão continuar casadas, vão se dar em casamento, elas vão ter filhos, vai ser normal. As pessoas vão se multiplicar na terra de novo, né? Então Satanás vai ser solto no final dos 1000 anos, e quando ele for solto, ele vai enganar essas nações, e eles se voltarão contra o Senhor, e o Senhor aniquilará todos eles. Um sopro da sua boca aniquilará todos eles. E aí sim, se restaurará o reino eterno, com os novos céus e a nova terra. Que eu não tenho certeza que seja aqui, né? Há irmãos que já tiveram revelação de que não é este mundo,
que vai ser num outro lugar, um outro planeta, não sei. Eu tenho na minha impressão que é na própria terra. O Senhor vai purificar isso tudo, vai limpar tudo, e Ele vai fazer nova terra e novos céus, mas aqui. Desculpe, irmãos, minha boca já está seca, mas no meu pensamento vai ser aqui mesmo, mas vai ser tudo novo, e nós viveremos com o Senhor para sempre, sempre, sempre. Aleluia, glórias a Deus. Então, irmãos, você que me ouviu agora, se conserte. Se você está com problemas, se conserte, esteja na presença do Senhor, porque a vinda dele agora é próxima, porque, como eu já disse, vou tornar a dizer, as coisas estão a acontecer, tudo está nos mostrando que a brevidade está muito, muito grande da vinda do Senhor. E você que não aceitou Jesus, misericórdia, você tem que fazer isso correndo. E se você não fizer e não der ouvidos às minhas palavras, as palavras daqueles que pregam a verdade, você vai ficar para trás e você vai se arrepender. E se você ficar para trás e você aceitar o que eles vão determinar, como a marca, por exemplo, a marca que vai ser posta na mão ou na testa, você vai viver bem por um pouco de tempo, porque você vai poder comprar, vai poder fazer as coisas, você vai se sentir muito bem, né? Embora você vai ser um robô na mão deles, porque você vai se sentir bem, mas você vai estar sendo manipulado por eles, porque você vai ter no seu DNA, né? Seu DNA, coisas que vêm deles, que eles vão injetar dentro de você. Isso já está aí, amados. Aquilo que estão criando para colocar nas mãos das pessoas já existe, já está em discussão. Eu acho que já está em discussão a hora que eles vão obrigar as pessoas a colocar aquilo ali. Aquilo ali tem microagulhas, como é que se chama aquilo, Evandro? É um adesivo que põe na mão e que tem debaixo dela microagulhas de açúcar. Mas quando aquele açúcar derreter, ele vai liberar umas coisas microatômicas, uma coisa assim, que vai entrar no seu corpo e vai fazer parte do seu DNA. Vai fazer parte de você. E você vai ser como uma máquina conectado a eles. E você vai fazer também o que eles quiserem, porque em determinado momento eles vão dizer: este aqui vai morrer agora. E você vai morrer. Esse aqui vai fazer isso que eu quero que ele faça, vai enlouquecer. E a pessoa vai enlouquecer, as pessoas vão ser manipuladas. Por isso não vai ter mais salvação quem aceitar a marca. Não vai ter. E aí você vai se sentir bem até um determinado ponto, né? Ou você vai no meio do caminho ser destruído porque eles vão destruir, vão achar melhor destruir você, ou você vai ser destruído no final de tudo, quando o anticristo também for destruído, porque você não tem mais jeito. É isso que você quer para você? Tem certeza que é isso que você quer para você? Um futuro de terror? Pense bem, é melhor aceitar Jesus agora, abrir mão das coisas do mundo, abrir mão dos pecados. É a coisa mais maravilhosa a gente abrir mão dos pecados e se entregar na mão de Jesus. É a coisa mais maravilhosa, é muito gostoso, é muito bom estar na presença de Deus. É muito bom. Eu falo isso com consciência, eu falo isso com experiência própria. É muito bom estar na presença do Senhor Jesus, né? E saber que eu vou estar para sempre com Ele é maravilhoso, é muito bom, muito mais ainda saber que eu vou estar para sempre com Ele. Eu já estou dentro da eternidade com Ele. Eu vivo no mundo físico, o mundo que para nós é real, mas eu também vivo no mundo que não é físico, que também é o mundo real na visão, na ótica espiritual. Deus, Ele está no mundo que a gente não vê, mas é o verdadeiro mundo real. O mundo que Deus habita, na eternidade que Deus está, que é o mundo real, meus amados. Este que é o mundo real, porque sempre existiu e sempre existirá. E nós vamos fazer parte dele, se estivermos em Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para a hora que você for ver esse vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que a palavra possa ter entrado, possa ter feito uma diferença na sua vida. Tá? Eu não tenho mais o que dizer, né? Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.